Floresta Nacional Palmares, a primeira floresta do Piauí. É aqui que começa a nossa aventura de hoje. Ela foi inaugurada em 2005 e atualmente recebe cerca de 3.000 visitantes anualmente. E uma curiosidade é que 4% dela fica localizada em Teresina e 96% em Altos. Aqui a gente encontra uma biodiversidade, incluindo espécies florestais que estão em extinção. Vem comigo conhecer. E agora eu estou aqui com o Gaspar Alencar, ele que é técnico ambiental e vai nos apresentar um pouco mais sobre a Floresta dos Palmares. Quando que ela foi fundada e qual a importância desse espaço para a preservação ambiental? A Floresta Nacional de Palmares, como unidade, ela tem um histórico interessante. Primeiramente, aqui foi uma fazenda, o proprietário, a gleba era chamada Palmares, dentro de uma gleba maior chamada Malhada Alta. E segundo uma pesquisadora chamada Barbosa em 2015, o proprietário dessa área, problemas financeiros, a terra voltou para o Fundo de Beneficência dos Servidores e para o Estado. O Ministério da Agricultura, em 1960, e logo depois da criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e com a criação da penitenciária Major César, então que essa terra foi doada, uma parte para a Major César e uma parte veio para o Ministério da Agricultura, para o IBDF, isso já em 1967. Então, aqui o IBDF ele funcionava como um posto de produção, de fomento de produção de mudas nativas e exóticas. Inclusive, nós temos aqui espécies de outros países e temos também espécies de outros biomas também que foram introduzidos nessa época. Então, com a criação do IBAMA, aqui a floresta, a área passou a ser um posto de fiscalização. Então, saiu daquela área de fomento de produção de mudas para reflorestamento de praças, reflorestamento de áreas degradadas, aí passou a ser um posto de fiscalização. Como havia na década de 80, início da década, uma exploração madeireira muito forte de Altos para abastecer o mercado de cerâmicas em Teresinas e Timon, então estabeleceu-se esse posto de fiscalização aqui na Floresta de Palmares. E aconteceu, em 2004, uma pressão vindo do MST para invadirem essa área aqui. Aí foi quando o IBAMA, na época, fez uma audiência pública e transformou essa área em uma unidade de conservação em 2005. Então ela passou a ser em 2005 a unidade de conservação federal, que com a criação 2 anos depois do Instituto Chico Mendes, o Instituto Chico Mendes passou a administrar as unidades de conservação brasileiras, que antes tudo era administrado pelo IBAMA. Então agora quem administra as unidades de conservação federais no país é o Instituto Chico Mendes. A unidade está localizada em uma área de transição entre 3 importantes biomas brasileiros. Existem muitas coisas aqui que precisam ser conhecidas. Então, tanto na parte botânica, as espécies das botânica, a questão da microfauna, a questão dos mamíferos. Por exemplo, nós temos aqui uma espécie de cervo que é da oeste da Amazônia. Isso foi descoberto através da pesquisa pelos resíduos dessa espécie, que é chamado veado roxo, ou Passalites nomerivaga, que é uma espécie amazônica que ficou asilado aqui nesse espaço depois de tanta antropização. Além da preservação ambiental, as equipes que trabalham na floresta também desenvolvem projetos voltados para a educação. E um deles tem incentivado a leitura entre crianças e jovens. Nós temos projeto de educação ambiental, que também é social, que tem a participação das crianças do entorno da unidade. E também conta com a colaboração da população adulta também do entorno. Mas também tem uma imersão na natureza, nesse local
tão rico em biodiversidade e também tão próximo aqui da cidade de Teresina, às margens da BR-343, aqui no quilômetro 323. A gente convida a população para fazer essa imersão na natureza. Com cerca de 170 hectares, a floresta também atrai visitantes em busca de lazer, contato com a natureza e experiências ao ar livre. As trilhas estão entre os principais atrativos. Inicialmente nós tínhamos 11 trilhas abertas à visitação, mas a gente fechou, agora são somente 2, as outras são utilizadas para serviço. Quem vier fazer pesquisa científica, como está tendo uma pesquisa científica agora com o professor da UFP, para fazer manutenção também, averiguar ali também a questão das espécies, mas a gente só tem aberta a visitação hoje 2 trilhas, que é a principal, a trilha Floresta de Palmares, e a trilha Cedro, que é a menor. A trilha Cedro tem 2,7 km, essa aqui tem 5 km. Ela é um pouquinho mais desafiadora, aqui já é para aquele perfil de trilheiro, que já tem um preparo físico melhor, porque ela tem um ponto mais elevado de 131 metros, como aqui está descrito na placa. E as nossas trilhas, elas compõem a Rede Nacional de Trilhas. Então, tem a nossa pegada, o símbolo, toda trilha que faz parte dessa rede tem um símbolo, a pegada que representa uma espécie da flora e uma espécie da fauna. E a nossa trilha também faz parte dessa rede. Para visitação, a entrada é gratuita. Não precisa ser feito nenhum pagamento. O que a gente pede é que seja feito uma solicitação via e-mail. No Instagram da Flona tem um e-mail, flonapalmares@icmebio.gov.br. Lá será enviado um ofício indicando o número de visitantes, o nome de cada visitante e também o respectivo CPF. Então a gente vai enviar uma autorização por e-mail também para que possa ser feita a entrada aqui na floresta. A gente pede uma antecedência de 48 horas, no mínimo, para a gente poder organizar ali a autorização e os visitantes possam entrar e fazer a trilha. O que a gente pode encontrar de diferente quando vem aqui visitar essas trilhas? A gente tem alguns atrativos, algumas espécies, tem umas pausas que você pode fazer também, que você pode tirar foto. É bem legal, bem instagramável. Hoje em dia o pessoal gosta de fazer fotos nesses locais meio instagramáveis, que é um ponto mais elevado, você consegue ver a floresta ali de toda a parte de cima, a copa das árvores. Então esse é um diferencial da nossa trilha, né? Fora que tem umas espécies que só são encontradas aqui na floresta, algumas com risco de extinção, de animal principalmente o guariba, que faz parte até da nossa pegada. Na pegada nós temos o guariba e também o caneleiro. Aqui nós temos uma placa, ela sinaliza, ela está presente dentro da floresta durante todo o percurso. A trilha ela pode ser feita com guias ou sem guias, não tem problema, porque ela é autoguiada. Ninguém vai se perder, até uma criança consegue se encontrar aqui dentro. Quando a gente encontra a placa com fundo amarelo e o símbolo em preto, significa que você pode ir mais fundo na floresta. É o ponto de que você está iniciando a trilha. Mas quando a gente olha aquela outra placa aqui, ó, no fundo, com o fundo preto e o símbolo amarelo, é de retorno, ou seja, é o caminho de volta para a área de uso público. Uma das trilhas percorridas pela nossa equipe foi a trilha do Cedro. Pelo caminho, encontramos curiosidades da floresta, como bebedouros naturais e vestígios deixados pelos animais. Enquanto a gente caminha aqui na trilha Cedro, a gente encontrou esse cipó aqui, que o seu Gaspar vai explicar para a gente um pouco sobre esse tipo de cipó. Esse é um cipó chamado cipó de escada, ou conhecido na Amazônia como cipó de jabuti. É uma coisa muito interessante que nas aulas de educação ambiental, as crianças, quando chegam assim, eles perguntam, olhe para o tipo dessa folha aqui, olha, essa folha desse jeito, que é o cipó de escada, de uma forma parece uma pata de vaca, invertendo parece uma asa de borboleta. Então, esse cipó, além de trazer para nós essa beleza artística da natureza, também tem essa... também ela, na Amazônia, conhecido como cipó de jabuti, que tem esses degraus assim, como se... isso são falas comunitárias, conhecimentos populares, que enriquece a questão do próprio ambiente natural. Nós mantemos essas trilhas o mais natural possível, na ideia de que as pessoas, quando vierem visitar, eles possam assim, ter esse contato com a natureza, essa imersão, e não ter uma passada rápida, identificando aqui os cipós. Então, esses cipós ou lianas, conhecidos na Mata Atlântica, então, por exemplo, aponta o que a Floresta Palmares já tem de valor,
recursos de valores aqui, que são as espécies dos 4 biomas, né? Floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Então, mesmo sendo uma área considerada pequena, mas é uma área, uma proporção de uma extensão pequena, é uma área assim que com uma biodiversidade riquíssima, né? Ele usa isso aqui para ele conseguir extrair a amêndoa do tucum para se alimentar. Quais são os tipos de macacos que tem por aqui? Nós temos 3 tipos de primatas. Temos o macaco guaribas, que é a espécie ameaçada de extinção. Nós temos o macaco prego, que está em risco. E temos o sagui, o suim. Então temos 3 espécies de primatas aqui na floresta. Então eles pegam essa pedra, eles batem Eles usam como um pilão para quebrar e extrair a amêndoa. Então eles fazem isso, tá certo? Então aqui, ó, você vê aqui, ó, eles quebram e extraem a amêndoa aí. Agora uma curiosidade, eu não sei onde eles deixam a reserva alimentar na época da escassez. Se eles guardam alguma coisa, eu só sei que eles aqui, eles usam esse lugar e essa ferramenta aqui para se alimentar na época da escassez. Uma curiosidade que nós encontramos aqui, percorrendo a floresta do Palmares, é essa folha que o Gaspar vai explicar um pouquinho pra gente. Ela é a maior folha de toda a floresta. Essa é uma espécie botânica chamada xixá, que produz um fruto que serve de alimento para os mamíferos e aves. E nós comparamos com a nossa Vitória Regia do bioma Cerrado e Caatinga. Então é a maior folha que nós temos aqui na floresta de Palmares. Os bebedouros, eles já existiam, mas eles foram descobertos para que nós transformássemos essa ideia de que num primeiro momento os bebedouros eles eram utilizados para a degradação do meio ambiente. Como assim? Os caçadores vinham para capturar suas presas e colocavam água na época da seca e colocavam suas jiraus, armadilhas para capturarem os animais, principalmente os pequenos mamíferos existentes na floresta. Então, esses bebedouros é uma formação físico, químico e biológica da própria natureza. Nós temos aqui um exemplar de jacarandá, mas também temos outras espécies que existem nos bebedouros, como sapucaia, outras espécies, além do jacarandá, sapucaia, temos em torno de umas 10 espécies de espécies botânicas onde são construídos esses bebedouros. A maioria é o jacarandá. Diariamente nós temos as equipes que no turno 12x36 eles se deslocam e passam aqui para abastecer na época da seca. E aqui, Giovana, observe lá. Então eles vão anotar numa planilha que esse bebedouro foi feito uso hoje. Então alguma espécie de mamífero, répteis ou aves vieram aqui, então que as bordas estão molhadas, como se houvesse um uso. Aqui também, nesse bebê. E aqui também a gente anota, esse é o canto do arapaçu do Nordeste. Então, por exemplo, próximo do bebedouro, ouviu-se o canto de uma espécie de ave chamada arapaçu do Nordeste, que é uma espécie ameaçada de extinção também. E aqui eles vêm catalogar o que eles encontram: sementes, pegadas, rastros e uso. E até mesmo predação. As sementes do cedro, né? Então tem essas cápsulas e como são sementes aladas, o vento é quem vai fazer a dispersão das sementes, porque como o cedro é amargo e também ele não serve para fazer portas e janelas, não sofre ataque de cupins, sofre ataque de outras espécies, mas não de cupins, né? Então por isso que é uma espécie nobre e muito famosa também. Os cedros do Líbano tem uma história muito interessante.
Eles não se reproduzem em outros países, o cedro do Líbano, mas nós temos aqui nosso cedro brasileiro. Depois de termos conhecido um pouco da trilha do cedro, o Gaspar ele veio me mostrar um pouco sobre 2 livros que foram desenvolvidos por meio do projeto socioeducativo ambiental aqui da Floresta dos Palmares. E o mais interessante que eu achei nessa iniciativa é que são livros que são escritos e têm desenhos de crianças. O projeto socioeducativo ambiental foi uma ideia iniciada lá em 2011 com a professora Janete, em memória, que ela fez o curso da APEC, a Aliança para a Evangelização de Crianças, que tinha como objetivo trabalhar a prevenção contra a delinquência juvenil, a formação profissional e o exercício da cidadania. Então, começou com o Pilotão Mirim, passou por projeto Mirim Cidadão e depois transformado em projeto socioeducativo ambiental. E aí, as crianças, dentro da formação do projeto, nós trabalhamos capoeira, computação, literatura, teatro e educação ambiental. Então, as 5 trilhas do projeto, trabalha essas questões para a formação da cidadania. A Floresta Nacional dos Palmares é um convite para conhecer de perto a riqueza da natureza piauiense e entender a importância de conservar esse patrimônio para as próximas gerações. Aqui nós temos aqui alguns poemas. Eu vou ver se eu encontro aqui O Tempo. Eu vou fazer questão de ler de um menino de 13 anos. Olha o que ele escreve aqui. O tempo. De tempo temos muito, podemos chegar até 100 anos, mas muitos não passam de 40 anos. O tempo pode prolongar se nós cuidarmos. Por mais que o tempo passe como um jato, ainda assim, para ser feliz não precisamos de muito. Evoluir é necessário, adaptar-se é necessário, ser forte é necessário. Por isso a humanidade deve avançar, pois um dia o tempo vai acabar.